Bom dia, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre como a análise de dados pode impactar o aumento da produtividade na empresa. A gente tem acompanhado nos últimos tempos uma mudança no relacionamento com o consumidor. E isso se dá principalmente por algumas alterações que estão ocorrendo, né, na interação entre empresa e o consumidor final. Está surgindo muitos novos modelos no mercado, que é o modelo de recorrência. Que como funciona? A gente faz uma assinatura e constantemente, com uma certa regularidade, a gente começa a receber por esse produto. As empresas estão atacando demais essa forma de contato com o consumidor. Além disso, a gente consegue observar que nos últimos tempos tem um monitoramento de interação do consumidor em cada atitude que ele faz. A gente consegue extrair dados disso muito facilmente. E isso facilita muito se a gente souber usar com consciência. Além disso, muitas empresas têm muitas soluções para os mais diversos problemas da nossa vida. Então, a expectativa do cliente ao usar um serviço ou um produto é muito alta. E a gente precisa fazer que essa interação seja muito fácil e que atenda às necessidades que o consumidor precisa. Porque senão muito facilmente ele consegue achar a solução para o problema dele em outro lugar. Então, dado todas essas alterações na relação empresa-consumidor que estão ocorrendo, sabendo que a gente quer manter um relacionamento extenso com os nossos clientes, que eles vão ter uma expectativa muito elevada com o que a gente está ofertando. O segundo item da mudança, que é esse monitoramento, a gente tem que usar muito racionalmente e usar a nosso favor, para que isso, através de utilizando informações úteis, né, sabendo o que é uma informação útil dessa interação, como isso poderia nos ajudar. A primeira bibliografia que eu usei para fazer essa apresentação é o livro Farm Don't Hunt. E o livro, o título, ele exemplifica muito bem qual que é a principal ideia que ele quer passar para a gente. A todo momento ele faz uma analogia com a questão de fazenda, que no sentido de a gente tem que nutrir os nossos clientes e não sair à caça. Muitas vezes as áreas de marketing, elas estão muito preocupadas em como conquistar novos mercados, como conquistar novos clientes, como dominar o mundo e novas oportunidades. Lógico que isso é importantíssimo, mas muitas vezes a gente deixa de se preocupar com os clientes que estão já na base conosco. Então, é muito essa a ideia. Vamos nutrir o que já está com a gente. E, lógico, vamos à caça? Vamos. Mas nunca esquecer do que já está trazendo rentabilidade para nós. E os fazendeiros, nada mais do que fazem, é exatamente isso, né? Quando você tem uma plantação, um agricultor, ele conhece todas as etapas daquela plantação. Ele sabe qual que é a necessidade em cada uma delas. Uma árvore que está no início, né, uma planta, uma semente, ela precisa de determinados nutrientes, e talvez ela precise de um pouco mais de cuidado. Uma árvore que já está em desenvolvimento, que ela já está enraizada, os cuidados são, às vezes, outro. Então, o que a gente precisa saber é todas essas etapas, que é o que eles sabem. E eles tendo esse conhecimento, eles conseguem que a colheita seja feita não apenas para essa safra, mas para vários outros anos. Então, essa é a grande importância da gente mapear todos os estágios, conhecer quais são as necessidades em cada um deles e então saber tirar proveito e como a gente aumentar esse relacionamento em cada uma delas. E pensando sempre que isso vai trazer benefícios não só corrente, como também para o longo prazo. E é essa analogia que a gente tem que trazer para a nossa base de clientes. O livro ele sugere uma certa uma segmentação, né, alguns estágios que são esses apresentados aqui, né? Então, como que a gente faz o nosso cliente crescer? Considerando que ele esteja distribuído nesses 4 estágios. Então, o cliente que entra a trabalhar conosco, eles ficam na parte de crescimento ali na nossa base, na parte de renovação e upsell, e também acontece dos clientes sempre cancelar o nosso serviço. E isso é natural, acontece, temos que ter sempre isso muito em mente. E o livro ele sugere que em cada etapa que o cliente esteja, a gente consiga fazer alguns tipos de atividade. Então, os clientes que estão entrando, a gente faça uma boa atividade de onboard. E o que é fazer uma boa atividade de onboard? É mostrar para ele todas as nossas features, mostrar todos os nossos produtos, que por mais que ele entre e não vá começar a utilizar todos, que ele saiba que em um determinado momento, quando ele precisar, ele vai estar disponível. A segunda etapa, que seria de crescimento,
Essa etapa, o ideal seria que os nossos clientes passassem a maior parte ali. E aí, quais são as atividades que a gente tem que fazer para nutrir esses nossos clientes? É ter um bom relacionamento, é estar constantemente ligado, é passar um treinamento de um novo produto que surgiu, ensinar que naquele determinado momento faz sentido ele usar um determinado produto em detrimento do outro. Colher feedbacks, como que ele está tendo essa interação para a gente fazer a lição de casa também e tentar melhorar o que a gente através do que eles estão passando para nós. Na terceira etapa, que são as renovações e os upsell, né? O que é? A gente não tem que pensar simplesmente no aumento da receita puramente. A gente tem que, enxergando as informações por cima e tendo como experiência outros nossos clientes, a gente tem que sempre pegar cada um e colocar na sua trajetória de crescimento. E como fazer isso? Porque a gente consegue enxergar por cima e a gente consegue mostrar qual que é a melhor solução para isso. Então, talvez faça sentido agora você estender o relacionamento conosco, talvez com um produto que vai te ajudar, que vai expandir, talvez fazer um investimento, porque a gente tem a experiência com outros clientes e por que não replicar para os que estão com dificuldade e sempre levá-los para o caminho da trajetória do crescimento. E como eu disse também no começo, a gente naturalmente alguns clientes vão cancelar o nosso serviço e isso é natural, está fora do nosso escopo. O que a gente não pode deixar é de aprender com os erros, então tentar entender o que aconteceu. Foi algum erro nosso? Foi alguma má experiência? Ou não, simplesmente ele precisa trocar de serviço, ele encontrou um serviço mais caro, ele encontrou um serviço mais barato. E aí colher o máximo dessa informação e fazer a lição de casa. O que eu consigo melhorar em relação a isso? E dado que a gente conseguiu segmentar todos os nossos clientes, em que estágio que ele está aqui conosco, onde a gente vai focar? E aí aqui que eu começo a tocar num ponto muito importante, que são as métricas. Como eu disse, hoje é muito fácil, com qualquer interação do cliente, a gente conseguir tirar informação disso. E não só tirar, mas a gente tem que usar racionalmente elas, de forma a agregar alguma coisa. Então, por exemplo, o que é uma métrica de onboard? Quanto tempo que o cliente, depois que ele fechou com o nosso comercial, quanto tempo ele demorou para ativar? Qual o percentual dos produtos que eles entram utilizando no Pagar.me? Talvez isso são umas boas métricas para a gente, mais para frente, quando ele estiver no crescimento, a gente olha para elas e olha, um certo percentual entrou usando esse tipo de produto. Por que não começar a oferecer um novo? Porque faça sentido para o negócio dele. De nutrição, quanto que as empresas estão consumindo? Elas pagam por um determinado produto, elas estão utilizando? Elas estão 100% com a gente? Em relação à fase da colheita, lógico que se a gente fez um trabalho muito bem feito, né, as métricas da colheita também vão ser. E aí começam algumas informações de quantas renovações são feitas no nosso contrato, quanto que a gente agregou de receita numa ligação e tentando oferecer um novo produto. Então você observa que em cada negócio e em cada etapa a gente consegue trazer informações muito, muito importantes para a gente. E então categorizar essas métricas é bom para a gente trazer uma receita corrente, mas conscientemente, com conscientização para o longo prazo também. A segunda bibliografia que eu usei é desse livro, Data Science para Negócios, né? E ele começa o livro, lógico que ele traz muitas informações técnicas, né, de como fazer a mineração de dados, quais são as melhores técnicas para fazer isso, né? Mas o início do livro, que é o que eu queria trazer aqui, ele começa a colocar trazer a reflexão de qual é a possibilidade, quantas informações disponíveis a gente tem no mundo que a gente vive hoje. Se a gente parar para pensar, se a gente está na internet, tudo está sendo monitorado. Qual é o nosso costume, qual é o nosso hábito, qual é os nossos gostos. E não só externamente essas informações estão disponíveis, como nas empresas também. Então, a gente vê aqui no Pagar.me que toda a área nova, a coisa que a gente mais se importa é começar a extrair informações do que aquilo que a gente está fazendo. Tanto do nosso trabalho,
o quanto o cliente está trabalhando conosco na nossa área. Então, quanto que ele traz de receita ali, o quanto que eu consigo impactar ele, quanto que o meu trabalho ajuda na receita da empresa. Então, a gente vê que essas métricas, elas estão disponíveis em todos os lugares e são muitas. E a gente tem que usar com muita responsabilidade, porque da informação é muito fácil a gente falar besteira também e sair tirando números sem informações que vão ser úteis de alguma forma. O livro ele traz muitos exemplos, né? Eu vou falar de alguns aqui. O primeiro que ele fala é esse do furacão francês. Na época, antes de surgir, os executivos do Walmart, eles tentaram, surgiu a ideia, né? Por que em vez de esperar o desastre acontecer, por que a gente não vai atrás e tentar prever qual que é a demanda mais incomum dos nossos consumidores quando acontece algo desse tipo? Por quê? Porque aí a gente consegue abastecer o nosso estoque e evitar que, quando surgiu o desastre, as pessoas ficam desesperadas e não consigam achar o produto que precisam. Então, eles fizeram um estudo baseado em outros desastres naturais, qual foi a maior demanda, e curiosamente foi uma bolacha com cerveja, e não simplesmente água. E aí eles conseguiram abastecer todo o estoque com essa bolacha e depois oferecer para os clientes. Então, assim, é muito essa questão de a tomada de decisão orientada pelos dados. Esses 3 autores, que eu não vou tentar falar o nome para não constranger ninguém, eles lançaram um estudo e criaram uma medida dessa tomada de decisões orientadas por dados, que basicamente é o quanto cada empresa usa de dados para tomar decisão. E aí eles descobriram que as empresas que com a análise de um desvio padrão dessa medida que eles criaram, chega a aumentar a produtividade em 4 a 6%, o que não é pouco, então é considerável. Lógico que a questão não é assim, tirar a intuição de lado e simplesmente usar a estatística para tomar qualquer tipo de decisão numa empresa. Mas a ideia é pegar o conhecimento, pegar a experiência, se unir às informações que a gente está extraindo e junto tomar decisões conscientes, que, como os estudos estão comprovando, traz impactos significativos sim. Outro exemplo que ele traz é esse competidor do Walmart, Target, que ele até comenta assim que todos os varejistas, a grande dificuldade é você conseguir fazer um consumidor mudar das suas preferências. Porque a gente tem nossos gostos, a gente tem o que a gente já consome, a nossa cesta de bens, e é muito difícil trocar. Mas por estudos, eles notaram que com a chegada de um bebê, as pessoas estão dispostas a mudar algumas coisas, a abrir mão de certos produtos e a incluir outros na sua alimentação. E aí a informação de nascimentos, né, ela é pública e disponível para qualquer um. Mas o que eles quiseram é sair na frente nesse quesito. E aí eles tentaram prever as mulheres que estavam gestantes. Como isso? Através dos dados, porque as mulheres gestantes, elas trocam vestuários, elas trocam alimentação, elas precisam de novos nutrientes. E a partir disso eles conseguiram modelar e conseguiram prever quais as famílias que estavam passando por uma gestação. E aí já começaram a mandar a oferta de novos produtos, tentar incluir novos bens na cesta daquela família, e foi um grande sucesso. Obviamente que entrou num ponto meio complicado na questão de ética, até que ponto você pode ir entrando nas informações das pessoas, mas isso pode ser um assunto para outra talk, né, que o pessoal queira fazer. Mas é uma coisa a se pensar. Outro exemplo que o livro traz também é o Banco Signet. E em 1980 começou a modelagem das probabilidades de inadimplência. Por quê? Até então, os bancos eles ofertavam crédito para quem eles queriam. Então, eles tinham um perfil que eles julgavam interessante e dava crédito apenas para aquelas pessoas. E em 1990, esses 2 visionários, eles tentaram vender essa ideia de fazer uma modelagem para inadimplência. E eles tentaram entrar em contato com vários bancos. E muitos não aceitaram, e ele conseguiu contato apenas com esse, que era um banco muito pequeno. E qual que era o grande problema? A falta de informação de dados.
Porque até então, e não só o banco, esse banco não tinha dados porque era pequeno, mas como todos os outros. Porque eles só estavam abrindo a oferta de crédito para um determinado perfil de clientes. Esse perfil, se a gente fosse fazer uma modelagem em cima disso, ele estaria aviesado. Então a gente precisa abrir a porta para todo mundo para depois a gente começar a fazer estudo disso. E foi o que eles fizeram. E aí, se a gente parar para pensar, eles utilizam os dados como mais um investimento. Eles começaram a ofertar crédito para todo mundo e óbvio que aumentou a inadimplência. Muitas pessoas começaram a não pagar, porque qualquer um que chegava, eles deram crédito. Mas isso é uma questão de você abrir mão para você conseguir uma coisa boa no futuro. Teve prejuízo? Sim, foi o banco que aumentou a inadimplência na época e se destacou em relação a isso. Mas logo depois ele reverteu muito a ideia e virou parâmetro de comparação e parâmetro de como a gente quer ser no futuro. Porque eles conseguiram modelar e aí eles olham essa questão essa troca como um ativo. Realmente, um investimento na empresa que precisa ser feita, dada a importância que é essa questão de análise de dados. E a gente vê isso também com as grandes empresas, como a Amazon e Facebook. O que a gente mais admira nessas empresas é a quantidade de informação que eles divulgam e que eles proporcionam para a gente. A Amazon ela é muito bem vista quando ela sugere um livro e as pessoas passam a comprar com essa sugestão, mesmo que ele possa cobrar um produto mais caro. O Facebook, a gente vê aqui quanto que a experiência do usuário pode ser importante para qualquer outra coisa. Se ele é um usuário bom ou não, se ele está logado com o Facebook, quantas informações isso traz para a gente, o que ele costuma olhar, o que ele costuma pesquisar, quais são os ciclos de relacionamento dele, né? E por isso que elas estão se destacando muito. Então, o que eu gostaria de passar nisso é a gente parar e pensar quanto é a importância dos dados para nós, né? Então, se a gente parar para pensar que está surgindo novos modelos de negócio, exige-se uma oferta de um produto muito bom para você conseguir atrair os consumidores da nossa concorrência. Mas como que você vai se diferenciar nisso? Com um bom relacionamento. Para você ter um bom relacionamento, o que você precisa fazer? Separar os seus clientes em todos os estágios. Tá, mas não basta separar, você tem que tirar métricas disso. Quais são as métricas? Cada área vai achar a melhor forma de metrificar as informações. E aí, feito isso, a gente consegue tirar boas conclusões, decidir o que vai ser melhor como que a gente deve direcionar o nosso foco e então aumentar a nossa produtividade consequentemente. Acho que é isso.